Um velhinho psicopata e franzino e aparentemente inofensivo devorou várias crianças no início do século passado. E detalhe, ele agradeceu quando foi para a cadeira elétrica. Hoje eu vim falar para vocês o caso do canibal Albert Fish. Olá pessoas, sejam mais que bem-vindas a esse canal que fala sobre crimes reais toda sexta-feira a partir das 3 horas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu aqui no canal. Se inscreve aqui no canal apertando no botão vermelhinho e deixe também o seu like. Se puder também, compartilhe para os seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Mas então, hoje eu vim falar para vocês o caso de Albert Fish, o canibal do Brooklyn. Mas antes de começar a falar sobre o vídeo, eu peço que vocês entrem aqui na descrição do vídeo e cliquem no link que vocês vão ser direcionados a um site que está ajudando a Petrópolis, a cidade que foi praticamente levada embora por causa das chuvas dessa semana, que no caso semana passada. E eu vou agradecer muito vocês, não só eu, mas também toda Petrópolis. Eu moro aqui perto, já fui uma vez ou duas lá em Petrópolis. E é uma cidade, tipo assim, extraordinária e que infelizmente sofreu com essas chuvas. E igual da de 2011. Mas enfim, chega de enrolação, sem mais delongas, chega de blá blá blá, simbora pro vídeo. A infância pode ser um fator decisivo na personalidade de uma pessoa. Dependendo de como a pessoa passa os seus primeiros anos de vida, vai influenciar em todo o resto de sua trajetória. E principalmente quando a criança tem uma infância um pouco traumática. E isso foi o que aconteceu com Albert Fish. Não só com ele, mas também com vários outros serial killers que tem aqui no canal. Durante sua vida, Albert Fish ganhou vários apelidos devido a seu crime e seus hábitos medonhos. No final, o homem que era conhecido por ser um dos mais medonhos e mais grandes serial killers dos Estados Unidos na época, ficou conhecido como o Homem Cinzento, Lobisomem do Brooklyn, Maníaco da Lua e também o Bicho-Papão. Muito da personalidade psicopata de Albert Fish pode ser explicado por traumas vividos durante a infância. Albert Fish nasceu em 19 de maio de 1870 em Washington, em uma família que tinha um histórico de problemas mentais. Seu pai era capitão de um barco e cerca de 43 anos mais velho do que sua mãe. No caso, do que a mãe de Fish. Quando Albert nasceu, seu pai já tinha 75 anos de idade. Ou seja, praticamente meu avô. Albert era o mais novo e tinha 3 irmãos. Aos 5 anos de idade, o seu pai teve um ataque cardíaco e sua mãe decidiu levá-lo para um orfanato. Lá, ele era constantemente chicoteado e geralmente ele apanhava bastante. E com o tempo, ele foi percebendo que quanto mais ele sofria de agressões, mais ele gostava. Nota-se aí algumas inclinações sadomasoquistas. A mãe de Albert começou a trabalhar para o governo e em 1880 ela conseguiu tirar Albert do orfanato. Logo assim, praticamente que ele saiu do orfanato, ele entrou em um relacionamento homossexual em 1882 com 12 anos. O namorado dele era um garoto operador de telégrafo. Acho que é assim que se fala. E esse jovem introduziu Albert a fazer algumas coisas um tanto quanto macabras e nojentas. Tipo, beber urina e comer besteira. Só que com besteira eu digo fezes humanas. Albert começou a visitar banhos públicos onde ele podia ver vários homens se despindo. E esse local começou a ser visitado regularmente, quase todo final de semana. Em 1890, Fish chegou a Nova York e, segundo ele, lá ele viveu como garoto de programa. E segundo ele, foi nessa mesma época que ele começou a abusar de meninos. Um crime que continuou mesmo com ele estando casado. Sua mãe tinha arranjado para ele uma esposa em 1898 e com ela ele teve cerca de 6 filhos. E como já disse anteriormente, ele continuou abusando desses meninos e em Nova York ele parou de ser um garoto de programa para virar pintor. Mesmo já comprometido, ele continuou a ter relações extraconjugais com inclinações sadomasoquistas. Ele abusava de meninos especialmente com deficiência e que eram afrodescendentes. E como seu sadismo começou a aumentar, ele começou a ter inclinações como automutilação, mutilação sexual e até mesmo castração. E muitas vezes ele praticava essas coisas com suas vítimas. Segundo o próprio Albert Fish, ele chegou a matar 23
e molestado outras 400 crianças. A sua forma de pegar as crianças era uma clássica ação feita por pedófilos. Ele vigiava a criança durante alguns dias e aguardava pacientemente uma brecha para que ele pudesse pegar. Geralmente, ele esperava a criança ficar sozinha ou um descuido da mãe. E como ele fingia ser um bom velhinho, as crianças nunca desconfiavam dele. E depois que ele pegava as crianças, ele as levava para uma casa abandonada que ele já havia visto anteriormente. Em 1910, Albert Fish fez o que poderia ser seu primeiro ataque. A vítima era uma criança chamada Thomas Biden, e ele vivia em Delaware. Depois, já em Georgetown, ele abusou de uma criança deficiente intelectual em 1919. O seu apelido Bicho-Papão foi dado por um garoto chamado Billy. Esse garoto estava brincando com o seu vizinho, chamado também Billy, só que ele era mais velho do que esse outro Billy. E ambos estavam sendo cuidados por um garoto mais velho de 12 anos, também vizinho. Em questão de alguns minutos, o vizinho teve que entrar na casa dele para fazer alguma coisa, e quando ele voltou, as crianças não estavam mais ali. Assustado, o vizinho chamou o pai de Billy, o Billy mais novo, e contou tudo o que tinha acontecido. Tipo, que ele tinha ido, e depois quando ele voltou, e não havia mais nada ali. E juntos, eles começaram uma investigação para saber aonde estavam as crianças. Quando acharam um Billy mais novo, ele estava num terraço de um prédio abandonado, sem sinais de onde estava o outro garoto. E quando perguntaram, aonde estava o outro Billy, ele respondeu que o bicho-papão tinha pegado ele. Na época, o seu corpo ele não foi encontrado, porém, alguns anos seguintes, ele foi achado. E Fish, já na prisão, deu detalhes sórdidos e horríveis de como ele tinha matado o outro garoto e devorado. Eu não vou falar porque é um tanto quanto pesado essa descrição. Um outro garoto foi Francis McDonnell e ele tinha 8 anos. Esse garoto também foi assassinado e torturado por Fish. Francis foi sequestrado após um descuido da sua mãe. O corpo foi encontrado em um matagal com sinais de violência extrema. Uma outra garota foi Mary O'Connor, de apenas 15 anos. O corpo foi encontrado perto de uma mata próxima da casa em que Fish estava trabalhando. A vítima mais famosa foi Edward Budd, de apenas 18 anos. Edward fez um anúncio em um jornal procurando emprego. Em 28 de maio de 1928, Fish já estava com 58 anos. Ele visitou a família de Budd em Manhattan, com a intenção de contratar Edward Budd. Albert Fish se apresentou como Frank Howard, um fazendeiro que estava procurando alguém para ajudar. Lá, ele conheceu a irmã mais nova de Edward, e essa garota tinha apenas 10 anos. Fish conseguiu convencer a família de levar a garota ao aniversário de uma amiga dela que era ali perto, mas essa garota nunca mais voltou. Essa investigação levou cerca de 6 anos até que em 1934 a senhorita Budd recebeu uma carta contendo detalhes horríveis da morte de sua filha. Em meados de 1917, sua esposa o deixou para viver com outro homem. Abandonado, Fish começou a ver a sua saúde mental ir por água abaixo. E foi nessa mesma época que ele começou a ouvir vozes, geralmente angelicais, tornando-se assim cada vez mais sádico e com mais interesse na dor física. O homem começou a fazer algumas coisas um tanto fora do comum para saciar esse seu desejo por dor. Ele começou a enfiar algumas agulhas em sua pelvis, e em uma visita à emergência foi tirado um raio-x, onde viu mais ou menos 29 agulhas enfiadas na pelvis. Albert também começou a enfiar um algodão embebido de álcool no ânus dele e atear fogo. E nessa mesma época ele descobriu o seu gosto por carne e começou a praticar canibalismo. Quando, enfim, Albert foi descoberto, ele estava em sua casa e tentou reagir com uma navalha. Mas é claro, que a polícia conseguiu pegar ele e levar ele para a prisão. Já na cadeia, ele começou a descrever vários de seus crimes, tipo assim, milhares de crimes que ele tinha feito, e começou a descrever eles com detalhes horrorosos. No total, ele disse ter matado 23 e molestado outras 400 crianças. Mesmo com toda essa confissão, Fish só foi julgado e sentenciado pela morte da irmã de Edward, que era a Grace. Em seu julgamento,
Os advogados de defesa tentaram alegar insanidade, mas isso não caiu muito bem e ele foi sentenciado à morte por cadeira elétrica. A sentença foi executada em janeiro de 1936, com Fish com mais ou menos 66 anos. Já na cadeira elétrica, ele disse que esse ato seria o seu maior ato de prazer, morrer eletrocutado. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar para seus amigos. E até semana que vem com mais um vídeo de Caso Criminal. Até!